Uma boa noite a todos. Sempre é uma grande alegria estarmos juntas aqui de novo, para podermos aprender um pouquinho mais e falarmos principalmente daquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, um dia, só que ele não está ficando quieto. Ele não está ficando quieto. Ah, ficou. Não. Eu seguro na mão. Ó, é melhor. Deixa. É melhor. Mais fácil assim, né? Um dia nós chegamos no centro, né? E provavelmente a gente chega no centro em busca da solução de algum problema, alguma coisa que está nos apertando. Aí a gente procura o centro. Dificilmente alguém chega aqui pela primeira vez porque está numa fase feliz. Pode acontecer, mas é bem difícil, né? Geralmente a gente procura quando tem alguma coisa nos sufocando, e aí a gente procura, algum bom vento nos traz até o centro espírita pela primeira vez. A gente vem na esperança, né, de encontrar solução para algo que está nos atormentando muito, algo que está nos fazendo sofrer. E aí a gente chega aqui na casa espírita e escutamos que nós mesmos é que podemos solucionar essa dor. Então, a parte boa disso que a gente descobre aqui, depois que chega, é que nós não somos barcos à deriva da sorte, né? E sim que nós temos um controle, um comando nas nossas mãos, nas nossas vidas. Então, e esse comando, a gente vai direcionando os barcos, né? Nas direções. O problema é que muitas vezes nós escolhemos a direção errada. Então, o que acontece? O barco não se dá bem quando a gente vai na direção errada. Mas a gente aprende aqui que tudo depende de nós, né? Através da doutrina espírita, nós aprendemos que nós temos um livre-arbítrio e que nós precisamos especialmente nos conhecer. A gente precisa primeiro nos conhecer, entender quem somos, e aí sim a gente começa a mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. Primeiro é o autoconhecimento, e depois sim a gente tenta mudar e começa as reformas íntimas, é assim que a gente chama. Existe um templo grego, né, que está escrito na entrada desse templo, esse templo foi construído em honra de Apolo, né, que é um deus grego, e está escrito assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Olha que frase forte, né? Conhece-te a ti mesmo e encontrará os deuses e o universo. E Sócrates, que era um grande filósofo tão conhecido, afirmou, olha bem, ele além de falar conhece-te a ti mesmo, não é isso uma frase do Sócrates, mas olha o que Sócrates afirmou: nenhum indivíduo é capaz de praticar o mal conscientemente e propositadamente. O mal é um resultado da ignorância e da falta do autoconhecimento. Isso foi dito lá pelo Sócrates. E o Espiritismo vem de encontro a essa importância que é dada para o autoconhecimento e reforma íntima. Não é o meu tema de hoje, não, o autoconhecimento e reforma íntima, mas ele tem a ver. Porque para nós enfrentarmos os nossos obstáculos, para a gente enfrentar os nossos desafios, os nossos problemas,
é necessário ter sim esse autoconhecimento. Então, é que nós sempre achamos que nós já nos conhecemos muito bem, né? E a gente ainda acha assim, nós somos pessoas ótimas, né? Por que nós somos pessoas ótimas? Nós não matamos, né? A gente não rouba, a gente não quer o mal de ninguém. Que bom, né? Mas então a gente pensa assim, eu não mereço passar por nenhuma dificuldade, né? Eu não sou tão ruim assim. Mas será que nós somos tão bons assim? É uma pergunta para nós todos fazermos para nós mesmos. Será que somos? Porque depende de onde nós estamos nos nivelando, né? E a quem nós estamos nos comparando, né? Porque se a gente pensar no nosso Mestre Jesus, será que nós somos tão bons assim, né? Então, um mergulho dentro de nós, que não é fácil, tá? Se nós dermos um mergulho para dentro de nós, nós vamos certamente achar egoísmo, medo, falta de fé, intolerância, ciúmes, etc, etc e etc. Tenta para ver. Mas é com essas descobertas que então nós podemos começar a mudar, né? A começar a mudar o que não deveria mais estar entre nós. E aí, quando a gente começa a mudar, a gente começa a ver que os problemas não são tão grandes assim, assustadores, né? Jesus disse assim, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós nos conhecemos e começamos essa reforma, né? Parece tudo muito chato e muito cansativo, né? É como qualquer reforma, né? Alguns daqui, provavelmente, muitos já fizeram reforma em casa. É uma tortura total, não é? É bagunça, é poeira, é barulho, é um transtorno fazer uma reforma de uma casa. E a nossa reforma íntima é igual. Só que assim como a reforma da casa, depois de todo esse tumulto, fica uma coisa gostosa depois da casa, a nossa reforma íntima é a mesma coisa. A gente passa por alguns perrengues, certas descobertas, mas depois fica bom, né? Nós precisamos fazer certas mudanças dentro de nós. E cada um aqui, cada um de nós sabe exatamente o que deve ser mudado, né? Muitos pensam assim, nós muitos pensamos assim, não, perdoar aquilo que ele me fez eu não tenho condição, né? Aquilo que ele me fez é muito grave, né? E guarda essa mágoa e se entristece, porque a mágoa, gente, faz a gente ficar muito triste. Mas muitos de nós preferem guardar mágoa, ficar triste, mas preferem ficar com esse peso do que enfrentar esse orgulho e essa vaidade. Porque quem não consegue perdoar pode saber que é por causa de orgulho e por causa de vaidade. Porque quando nós lidamos com a nossa humildade, é bem mais fácil para perdoar. Então, volto a repetir mais uma vez, se nós livrarmos de nossas vaidades, orgulhos, egoísmo, apego ao material, os problemas grandes começam a se distanciar. Nós viemos nessa encarnação para evoluirmos. Esse é o objetivo de estarmos aqui, evolução. Então, nós precisamos sair melhor do que quando chegamos aqui, né?
E essas dificuldades que a gente enfrenta na vida, esses desafios, eles nos ajudam nessa escalada. Então, não adianta querer fugir dos problemas, e sim aprender a lidar com esses problemas, porque esses problemas nos ajudam a evoluir, e esses problemas nos ajudam um dia a sair melhor do que nós chegamos. Veja, eu comecei falando, nós chegamos aqui na casa espírita na primeira vez através de um problema, né? Então os problemas nos ajudam, nos sacodem para nos acordar. Mas outra coisa, mesmo que tivermos um grande problema, nós temos que pensar, nós somos bem maiores do que qualquer problema. Mesmo que o problema que você esteja enfrentando seja imenso, você é maior do que o problema, tá? Então, nós temos que, esse problema, tem uma frase que o Chico nos disse, que é assim, que é um alento para nós. Tudo passa. E esse problema que você está passando, de alguma forma, em algum momento, também vai passar. Então isso é um grande alento, porque quando nós estamos muito sofridos, nós temos a sensação de que aquilo é eterno, mas não é. Nada é eterno, tudo passa. Temos outra coisa que nós temos que pensar, é que o problema que estejamos enfrentando é apenas uma parte de nós, não é o todo. O problema fica ali do seu lado, esperando ser solucionado quando dá, né? Mas não devemos vesti-lo como se ele fosse nós. Nós somos muito mais do que qualquer problema, né? Então a gente tem que pensar que nós temos vários papéis na vida e às vezes um está enfraquecido e o outro papel vai te ajudar a fortalecer aquilo que está ruim, né? Então eu tenho até um exemplo pessoal que eu passei há 4 anos atrás, né? Por 20 dias a gente estava se despedindo da minha mãe, a gente sabia que ela estava partindo para a nossa terra natal. Então ela estava no hospital e aí a parte da manhã eu ficava com ela no hospital. E a parte da tarde a minha irmã ia ficar com ela, me revezava porque eu tinha que dar aula. E algumas pessoas me perguntaram, como é que você consegue dar aula, né? Se despedindo assim, né? E eu falei, graças a essa aula eu estou conseguindo ficar toda manhã com a minha mãe, porque através dessas aulas eu me encho de energia para poder passar o que eu tenho de melhor para ela no dia seguinte. Então é assim, né? A gente vai se fortalecendo naquilo que pode, né? Para poder doar naquilo que precisa, né? Deixa eu ver o que eu pus aqui. Como eu disse, né? São papéis que nós temos na vida, né? Nós somos filhos, nós somos mães, nós somos pais, nós somos namorada, nós somos professora, né? Nós somos empregada, ou seja, né? Nós temos vários papéis e um papel vai ajudando o outro, né? Conforme é necessário. Porque se nós esquecermos de tudo de bom que nós temos e nos entregarmos totalmente ao problema, nos entregarmos totalmente à tristeza, vamos sofrer muito mais, né? Mas isso que eu estou falando é um exercício, sabe? É um aprendizado, né? Ele não vem pronto, a gente vai aprendendo a ser assim, né? Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho a seguir esse aprendizado, dentro do que Jesus nos disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele também disse, sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Aquele que tem fé
tudo é possível. Tens fé? Então tudo é possível, né? Porque ter fé, a gente pensa que ter fé, acredita, você tem fé? Sim, eu tenho, porque eu acredito em Deus. Não, ter fé é acreditar, é entregar e é aceitar. Essa terceira parte é a mais difícil, né? Porque quando você tem que aceitar, mesmo que não seja aquilo que você esperava, né? Mas quando você tem fé e você entende que Deus, nosso Pai, entende, sabe aquilo que é melhor para você, e você aceita aquilo que Ele está te entregando, então você está provando a sua fé. Você está entendendo que Deus, nosso Pai, sabe o que é melhor para a nossa evolução. Não só para o nosso prazer, né? Mas para a nossa evolução. Quando entendemos que nós somos maiores, como eu disse, e que nós não somos o problema, ele perde a intensidade. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Pai. Se as folhas estão caindo muito da tua árvore, certamente você precisa de uma árvore desfolhada. Pense nisso. O segredo está na aceitação. Sofre menos quem aceita mais. Em tudo, sofre menos quem aceita mais. Precisamos, nós pensamos assim, a gente tem um corpo e um espírito dentro. E aqui na doutrina espírita a gente aprende diferente, não é? Nós somos um espírito que temos um corpo por fora. E esse espírito é eterno. Isso é um grande alento para nós, porque esse espírito eterno, ele não vai falhar, ele não vai acabar. O corpo acaba em algum momento, mas o espírito não. Então, a gente deveria tratar bem melhor desse espírito, né? Esse espírito que é nosso para sempre, deveria ser nossa prioridade, né? E nós temos todas as sementes dentro de nós. Nós precisamos regar aquela semente que você quer que vá florescer, né? Então você regue a semente da alegria, regue a semente da compreensão, a semente do amor, a semente da tolerância, a semente do perdão. Porque elas estão aí dentro da gente, sabe? Deixa secar, né? Não põe água. Deixa secar a semente do egoísmo, a do ódio, a semente dos ciúmes, vingança, mágoa, etc, etc. E elas vão morrendo, né? Porque a cada amanhecer é uma nova chance. Chico Xavier, ditado por André Luiz, falou assim, se você parar de lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então, tem como se fosse um resumo disso aqui, tudo que eu estou falando. Isso através de uma psicografia que disse assim, fortalece vossos corações, para fortalecer vossos corações, portanto é necessário, primeiro, estudo, porque quanto mais conheceres, mais sentirá seguros para seguir vossos caminhos. Estudo. Segundo, fé. Acreditais no Pai que está presente em nós, nos momentos, em qualquer momento, mesmo quando parece que Ele está ausente em vossos desejos, Ele está presente. Tenha certeza que Ele sabe exatamente
o que é preciso para o melhor de cada um. Acreditas mais? Entregue vossos corações por inteiro ao nosso Pai. Terceiro, orai. Sim, orai muito, e é a melhor forma de esvaziarmos nossas mentes, trocando a energia negativa pelo positivo. Como é poderosa essa forma que nós podemos ter de orar ao nosso favor, acerca do bem, a cura. Quarto, vigiai. Não deixeis mais pequenos costumes negativos, tentações, preencher os vossos dias. Avançai muito, se esforçando de verdade a combater suas próprias dificuldades. Moralize-se, não se envergonhe. Pelo contrário, orgulhe-se pelo esforço, pelo que é correto. E depois, meus amigos, certamente a paz, a verdadeira felicidade já vai estar brotando nos vossos corações. A paz, ó meu Deus, que presente maravilhoso Ele nos dá, né? Ele pode nos dar. Experimentai, é a recompensa depois de um trabalho árduo, que é evoluir. E eu desejo uma boa noite a todos.